Bom dia, chat. Terceiro episódio, e vocês sabem o que significa terceiro episódio. Quer dizer que tá naquela regra de assistir até o episódio 3 para saber se o anime vale a pena ou se vai ter alguma surpresa, como perder a cabeça. E até agora, o anime tá valendo a pena? É claro que tá, né? Esse episódio mostra o mestre se adaptando ainda na escola de magia e como é que o mundo funciona nessa história. Então vamos falar logo desse episódio como é que foi. Ele começa em uma aula do lado de fora da escola. E essa aula é o quê? Aula de voo, cara. Logo no início já começa com as referências. E é igualzinho, a vassoura tá ali no chão e tem que ordenar ela subir. E o mestre não tá conseguindo fazer nada. Aí aparece um cara provocando ele, falando que não tá conseguindo, mas o mestre bate o chão com força. E o impacto faz com que a vassoura suba. E dá aquela disfarçada. E o cara fica surpreso, mas também começa a acusar o mestre de trapaça. Só que aí, a professora começa a falar que eles vão testar a velocidade dos alunos. E o cara aproveita para fazer uma aposta com o mestre. Quem ganhar vai fazer tudo que o outro mandar em todos os anos da escola que estiverem ali. O mestre aceita, e eles estão ali preparados, e quando a professora dá a largada, o mestre simplesmente aparece lá na frente. Todo mundo ficou surpreso com o que aconteceu, e o cara ainda tá processando. Mas o Finn conseguiu notar o que o mestre fez. Eu não sei como é que ele foi a única pessoa dali que conseguiu ver todos os detalhes. O mestre simplesmente arremessou a vassoura, correu, pulou e acabou montando. O cara começa a acusar o mestre de trapaça de novo e o mestre simplesmente fala que ele não precisa cumprir a promessa. Só que quando ele ia falar mais alguma coisa, a boca dele é literalmente tapada. E quem fez isso foi o Ginzy Blitz, só que loiro, que apareceu no último episódio. Ele se apresenta e o nome dele é Lloyd, e por algum motivo o mestre comparou o nome dele com Repolho. Sei lá por quê. E o silêncio toma conta do lugar. E quando ele ia fazer mais alguma coisa, a professora interrompe e fala para eles voltarem. Só que antes disso, o Lloyd fala para o mestre se encontrar ali mesmo mais tarde. Depois da aula, mostra o Lloyd atrás da escola com seus amigos. E ele está simplesmente espancando o mesmo cara de antes por não ter conseguido zoar o mestre. Então o Lloyd decide que ele mesmo vai fazer esse trabalho. A cena muda para o mestre perguntando para o Finn do porquê o pessoal ter ficado com medo do Lloyd e qual era dele. O Finn fala que o Lloyd é filho de alguém muito importante no gabinete mágico, e quem se opõe a ele é expulso, e até mesmo o vice-diretor dá uma ajuda. Então todo mundo fica com medo do cara. As aulas acabam e o mestre está lá na cozinha fazendo uns profiteroles e sentindo falta do seu avô. E enquanto isso, o Lloyd está lá esperando com todo o ódio do mundo. No próximo dia mostra o mestre se preparando para a aula, pegando todo o seu material. Só que seu livro está todo rasgado e os amigos do Lloyd estão lá rindo de fundo. E quem aparece? O próprio Lloyd. Ele começa a puxar assunto que possui contatos que podem ajudá-lo a se tornar um visionário divino. Mas para fazer isso, o mestre tem que obedecer tudo o que o Lloyd mandar. Então ele acaba aceitando. Aí o mestre fica segurando as costas do Lloyd, limpando, e o Finn de fundo se sentindo incomodado com isso. E em outra aula acontece de novo. O livro está rasgado. Então o mestre senta do lado do Finn para conseguir acompanhar, mesmo que ele tenha recusado. Mas aí o mestre começa a agradecer o Finn por tudo que ele fez e é muito bom tê-lo como amigo. E o Finn fica muito surpreso com o que aconteceu. E depois disso o mestre tá lá de novo fazendo tudo que o Lloyd manda. Só que aí ele percebe que ainda tá com o livro do Finn. Então ele vai lá devolvê-lo. Aí a cena muda para o Lloyd e seus amigos planejando o que mais vão fazer com o mestre. E então descobrimos quem estava rasgando os livros. E era o Finn. O Lloyd também estava mandando o Finn fazer tudo isso. Personagem cuzão? Mas desta vez o Finn se recusa a obedecer o Lloyd. Então ele manda uma magia que o prende e começa a fazer aquela tortura psicológica. Então o mestre aparece e vê tudo aquilo que estava acontecendo. E o Finn confessa tudo o que fez, que ele rasgou os livros porque estava com medo do Lloyd. Só que ele não queria mais obedecê-lo pelo mestre considerá-lo como amigo. E com essa expressão de surpresa, com pupilas brilhando, vocês já devem ter uma ideia do que vai acontecer. Aí, tem que falar.
Ver um personagem filho da puta se ferrando é uma coisa muito satisfatória, sério. A última vez que fiquei satisfatório desse jeito foi quando aquele irmão doentio do Mahou Shoujo Site foi literalmente fudido. Depois do mestre ter esmagado a cabeça do Lloyd, o vice-diretor aparece e fala que viu tudo e sabe da história. Só que ele coloca o mestre e o Finn como os errados da história. Então o mestre dá uma joelhada na cara dele, cava um buraco e coloca ele lá dentro. É uma coisa bem aleatória mesmo. Com tudo que aconteceu, o mestre vai lá falar com o diretor, que às vezes eu vou chamá-lo de Dumbledore, porque um cara, diretor de uma escola de magia, com cabelo e barba de 2 metros, lembra muito o Dumbledore, não tem como evitar. Ele fala que a situação do mestre está complicada, que ele feriu um aluno importante, o vice-diretor, e que até o gabinete mágico já pediu a sua expulsão. Só que o Dumbledore não faz nada. Ele começa a falar que esse mundo está muito injusto, cheia de pessoas com influência e de egoísmo. E pessoas como o mestre, bondosas, são muito raras, e ele deseja muito que o mestre se torne um visionário divino. Eu tô começando a achar que ele sabe que o mestre não consegue usar magia, hein? Papo vai, papo vem, tudo foi resolvido e a fama do Lloyd e do vice-diretor acabaram. Só que antes do episódio acabar, acontece uma coisa. Em outro dia, enquanto o mestre está comentando com o Finn como se deve fazer um bom profiterole, aparece esse cara, o Tom, e ele quer que o mestre entre para a equipe de quadribol dele. E o Finn ainda fala que é muito raro alguém do primeiro ano entrar. Cara, eu me perguntava se tinha quadribol nessa história. E realmente tem. Olha as referências aí. O mestre nem consegue recusar e acaba entrando na equipe. E logo em seguida já estão em um jogo. E tá lá, todo mundo torcendo, os jogadores lá. E o mestre tá lá no chão. Gente, eu não sei voar. E assim termina o 3º episódio. O mestre está conseguindo se adaptar a esse mundo, dando seu jeito e conseguindo seguir. E os episódios estão bons até agora, cada um sendo superior ao outro. E as referências, elas estão em todo lugar e eu consigo notá-las. Só falta aparecer um Voldemort com nariz nessa história. Antes do vídeo acabar, eu queria passar um aviso que o próximo vídeo pode acabar atrasando, porque essa semana eu vou ter trabalho da faculdade e as coisas vão ficar um pouco apertadas para mim. Mas vou tentar manter ativo na aba da comunidade. É isso. Boa noite, chat.